Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje lição de número 12, do julgamento à ressurreição. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a prisão e a condenação de Jesus. Segundo, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Terceiro, a ressurreição de Jesus. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 19, verso 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática diz que na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. E na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. A palavra-chave é ressurreição. Primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus. Primeiro subtópico, a prisão. João capítulo 18, versículos 1 e 3 diz assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Esse jardim aqui é conhecido como Jardim do Getsêmani ou Monte das Oliveiras. Por que Monte das Oliveiras? Porque tinha bastante oliveiras naquele lugar. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Então, nesse momento aqui, Judas, que o estava traindo, já estava subindo com todo esse pessoal aqui, ó, principais sacerdotes, fariseus, os guardas, e estavam chegando até ele, e Judas, juntamente com eles, o traiu com um beijo, porque eles eram tão parecidos, que não tinha como identificar. E outra, estava escuro também, estava de noite, por isso que eles estavam aqui com, está dizendo lanterna, mas não tinha lanterna, não existia luz elétrica na época, então eram tochas, era alguma coisa para poder iluminar. Então eles chegaram lá, Judas falou assim, ó, aquele quem eu saudar com um beijo é esse vocês podem pegar e prender. João 18, versículo 12 diz assim: Então a coorte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Então, naquela madrugada, o ambiente estava carregado de tristeza e também de angústia. Judas, ele concordou com a traição. Lucas 22, 48 diz assim, ó: E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Ó, então Judas estava traindo com um beijo. Um beijo é um sinal, um beijo no rosto é um sinal de quê? É um sinal de amor, é um sinal de comunhão, é um sinal de carinho, né? Um sinal de respeito seria na testa para nós aqui, né? Mas é isso tudo. Agora, um beijo como sinal de traição, olha só, era para ser uma coisa, mas na verdade acabou sendo outra. João 18, 13 diz assim: E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Então primeiro ele foi conduzido para um determinado lugar. Depois, ó, vem o segundo subtópico que diz assim: o interrogatório. Então depois da casa de Anás, ele foi levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ao amanhecer, os judeus eles preferiram que a condenação viesse por parte do governador Pilatos. Ele já estava condenado no tribunal de Anás, ele já estava condenado no tribunal de Caifás, mas eles preferiram que fosse um ímpio, que fosse um romano que desse a condenação final, no caso aqui Pilatos. João capítulo 18, versículo 28 e o 31 vai dizer assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, ó, presta atenção aqui, para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então olha a hipocrisia deles. Eles tinham sede de vingança, eles queriam matar sem piedade alguém que simplesmente não concordava com eles, mas eles não queriam se contaminar para poder participar, para poder comer a Páscoa. Não é hipocrisia pura? Pois é, versículo 31. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, ó, temos que jogar a culpa nas suas costas e não na nossa. Então levaram Jesus para Pilatos, mas Pilatos queria que os próprios judeus julgassem Jesus conforme as leis deles. Ó, nós já julgamos, já condenamos, certo? Então vamos mandar para o ímpio, para que o ímpio possa lá mandar matar ele. Aí Pilatos falou: não, vocês julgam conforme as vossas leis. Então um estava jogando para o outro aqui. João 18, do 38 ao 40 diz assim: Disse-lhe Pilatos, que é a verdade aqui no caso, Pilatos estava interrogando Jesus para saber qual era o crime que ele tinha cometido, por que os judeus estavam tão bravos com ele, sendo ele do mesmo povo, por que eles estavam tão bravos com ele, tão nervosos, tão irados com ele. Então, que é a verdade? Jesus dizendo assim, Pilatos dizendo para Jesus.
E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos também não queria condenar Jesus. Na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, ele acabou cedendo à hostilidade deles. Mas ele teve uma ideia também, porque ele também queria soltar Jesus. Então, nessa ideia, o versículo 39 do João 18 diz assim: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos não ofereceu para que pudesse soltar a multidão que ia escolher agora e dar o veredito. Versículo 40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então, Barrabás era um salteador, porém escolheram soltar, escolheram liberar a Barrabás. E Jesus eles decidiram crucificar. Então o ódio religioso por parte dos seus patrícios era muito grande. Terceiro subtópico fala sobre a condenação. João 19:1 diz assim: Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. Na verdade, Pilatos mandou açoitar. Está escrito o açoitou nos outros evangelhos, ou nos outros escritores do evangelho, diz que mandou, entregou para que ele fosse açoitado e posteriormente crucificado. Então os soldados romanos, eles queriam humilhar Jesus ainda mais do que ele já estava humilhado. João 19:2, olha o que diz: e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de púrpura, para poder escarnecer dele, da sua suposta realeza, que na verdade ele é rei, mas eles não acreditavam. Então, por causa da sua suposta realeza, colocaram uma roupa de púrpura nele e uma coroa de espinhos na sua cabeça, sem saber que na verdade estavam coroando o rei dos reis e senhor dos senhores. Então o instrumento utilizado para o castigo era o que? Era um chicote. Esse chicote ele era um pedaço de madeira, várias tiras de couro nele, e na ponta dessas tiras de couro tinham estilhaços de metal, tinha estilhaços de osso, eram coisas pontiagudas e cortantes. Ou seja, cada golpe, cada chicotada, que são 39 chibatadas, cada chicotada que ele levava é muito provável que arrancava pedaços da sua carne por conta do instrumento utilizado. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz assim, já era uma profecia, Isaías já estava profetizando sobre isso: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, através do sacrifício de Jesus, do sofrimento de Jesus, é que nós podemos ser sarados, ser curados, ser transformados. O resumo desse tópico diz que a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e também o cumprimento do plano divino para a nossa redenção, a minha e a sua redenção. O segundo tópico fala sobre crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Primeiro subtópico, o caminho do Calvário. Então Pilatos ele tentou evitar a crucificação e tentou liberar Jesus. Não conseguiu. Finalmente, no versículo 16, lê-se assim, João 19:16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Então, debaixo dos açoites dos soldados, Jesus ele carregava a cruz até chegar no Gólgota. O que é Gólgota? Gólgota significa caveira. Por que chama assim Monte Caveira, Monte Calvário ou Gólgota? Por quê? Devido à forma do monte. Você olhar para o monte assim, parece a forma de um crânio, por isso tem esse nome. João 19, versículo 17 e 18 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então Gólgota ou Caveira é a mesma coisa, uma linguagem hebraica, outra linguagem em grego. 18. Onde o crucificaram, e com ele dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Aqui ele só fala dois, João só fala dois. Lucas ele dá uma
uma visão maior sobre esses dois, fala mais alguma coisa. Mateus também fala uma coisa a mais sobre esses dois. Agora, o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas testemunhavam, testemunha ocular do drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então, quando eles castigavam, era publicamente, as pessoas podiam estar ali olhando. Lucas, ele relata algo sobre esses dois aqui que João falou. Lucas 23, do 40 até o 43, vai falar sobre o arrependimento de um dos ladrões e vai falar sobre a zombaria do outro ladrão. Na verdade, aqui está falando dois, né? Então, eu já estou falando para você, eles eram ladrões, eles eram salteadores. Então, um se arrependeu, o outro de maneira nenhuma, pelo contrário, acabou zombando de Jesus. Isaías profetizou também, que ele seria crucificado entre dois transgressores. No Isaías 53, 12, foi contado com os transgressores, como se ele fosse também um transgressor. O segundo subtópico fala sobre a missão foi encerrada. Então, como homem, Jesus experimentou sede, que foi sua última necessidade humana antes dele morrer. João 19, 28 ao 30. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Então, ao dizer tenho sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que aquele momento final, como homem, se aproximava. Então, a sua sede física momentânea, ela foi aliviada. Olha o versículo 29, o que diz aqui. Mas não com água, né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Irmão, quem que toma vinagre? Mas no caso, é claro, eles ofereciam vinagre para que a pessoa, para que as dores da pessoa fossem, para que ela fosse anestesiada, as dores dela. Então, estava ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Pegaram uma esponja, colocaram numa vara e chegaram até a boca de Jesus. Então, ciente, consciente da sua missão aqui na terra, ele proclamou a vitória do plano divino. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Outros evangelhos vão dizer assim, que ele experimentou, mas ele não quis tomar. Ele disse assim: está consumado. A famosa frase tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então a obra de Jesus aqui na terra estava concluída. O seu grito não era de derrota, tetelestai não era derrota. Pelo contrário, né, uma declaração da realização da sua missão aqui na terra. Ou seja, está cumprido. O que eu vim para fazer, eu fiz. O terceiro subtópico diz assim: o sepultamento. João capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, as informações sobre José de Arimateia aqui, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Então aqui ele já deixa de ser oculto, né? Aqui ele já se mostra. Aqui ele já deixa de ter medo dos judeus também, aqui ele encara a realidade. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus. Ele fazia parte do Sinédrio, só que claro, ele votou contra a morte de Jesus, não votou a favor. E também ele era um homem rico. Onde está isso, Valdecir? Mateus 27, 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José. Então José de Arimateia era um homem rico, que também era discípulo de Jesus. Então, por causa do temor, por causa do medo dos judeus, ele se mantinha afastado. Mas ele venceu o medo nesse momento aqui e reuniu coragem para se dirigir a Pilatos e poder solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19,42 diz assim: ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então o texto ele sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Calvário, ficava bem próximo ali. O resumo desse tópico diz que o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. O terceiro tópico fala sobre a ressurreição de Jesus. Primeiro subtópico, túmulo vazio. Então, na manhã do primeiro dia da semana, você sabe qual que é o primeiro dia da semana? Isso mesmo, é domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Porque segunda-feira, o nome já fala segunda, então não é o primeiro, é a segunda. Segunda-feira. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Ocorreu um terremoto na área do sepulcro. Mateus 28, verso 2 diz: e eis que houvera um grande terremoto. Porque um anjo, ele é bem específico aqui, né? Não houve um terremoto, houve um grande terremoto.
porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Guarda essa informação aqui, um anjo do Senhor, um terremoto aconteceu porque um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra. Então, removeu a pedra para que Jesus pudesse sair? Não, meu irmão, não, mas para que todos pudessem ver, quem quisesse entrar lá para poder visualizar e olhar que o túmulo estava vazio. Não foi para Jesus sair, porque se a porta tivesse fechada, Jesus passava através da porta. Não é assim que ele fez com os discípulos reunidos ali e com a porta fechada e ele apareceu no meio deles? Pois é, então aqui não seria diferente. Então não é para Jesus sair, mas para que nós pudéssemos entrar, para que quem estivesse lá próximo pudesse entrar sem a dificuldade de remover a pedra. Jesus ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Era uma evidência clara da sua ressurreição. Então João relata que logo após o sábado judaico, ou seja, no domingo, né? João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana de novo? Isso mesmo, domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Só que ela não estava só. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 3, vai dizer assim: e passado o sábado, quando passa o sábado é o que, irmão? Domingo, né? Passou o sábado é domingo. Então isso mesmo. Pode ser, por que você está frisando tanto isso? Porque, irmão, tem gente que diz que Jesus morreu na quarta, tem gente que diz que Jesus morreu na quinta, só para poder fazer aquele cálculo. Quarta, quinta, sexta, sábado, aí ressuscitou no domingo, aí seria o quarto dia. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí deu 3 dias completos. Irmão, ele ressuscitou no terceiro dia, morreu na sexta, sexta conta, morreu na sexta, aí ficou o sábado de descanso, ressuscitou no domingo. Domingo é o terceiro dia. É assim que faz as contas, não é? A pessoa quer inventar alguma coisa. Por isso que eu estou frisando bastante aqui, leia a Bíblia, está escrito na Bíblia. Então, se você não confia em mim, confia pelo menos na palavra de Deus. Marcos 16, de 1 a 3. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungí-lo. Então você percebe que ela não estava sozinha. Aí versículo 2 diz assim: e no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, né? Foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer o sol. Ou seja, domingo pela manhã, domingo de madrugada. Versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Elas estavam preocupadas com a pedra, irmão. Porém, você já viu, nós já lemos anteriormente, né? Um anjo desceu, houve um terremoto e ele já removeu a pedra. Então já facilitou o caminho para elas. Só que elas chegaram atrasadas, elas queriam ungir o corpo dele, só que o corpo dele já foi ungido lá atrás, antes dele morrer. Lembra desse episódio? Que exatamente. Uma pecadora ungiu os pés de Jesus, outra veio, ungiu a cabeça de Jesus, já estava ungido. Então elas chegaram atrasadas aqui. Marcos 16,4 diz assim: e olhando viram que a pedra já estava revolvida. Então a preocupação delas era em vão. Era a menor dos problemas dela, era isso daí. E era ela muito grande, está falando da pedra. A pedra era muito grande, por isso a preocupação delas, sendo mulheres, a dificuldade de poder remover essa pedra. Se para homem já é difícil, imagine para mulher. Questão de força física que estamos falando, tá? Então ao entrar no sepulcro, que estava escavado na rocha, elas não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Segundo subtópico, a ressurreição como base da fé cristã. A ressurreição é a base da fé cristã. Sem ressurreição não tem cristianismo. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha a pergunta que ele faz. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então não tem razão nenhuma. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação não serve para nada. A nossa fé não serve para nada se ele não ressuscitou, se é mentira que ele ressuscitou. Então nós estamos aqui perdendo tempo. Não adianta, pode fechar aí a tela, desligar e parar com tudo. Se nós não acreditamos, se realmente não aconteceu. Então nós temos que crer, nós temos que entender, nós temos que saber que isso é verdade, senão não serve para nada. Nossa pregação é vã, nossa fé também é vã. 2 razões para nós crermos na ressurreição do Senhor Jesus. Primeiro,
baseia-se nas palavras do Senhor, ou seja, ele mesmo disse, ó, João 20, verso 9 diz assim: porque ainda não sabiam que a Escritura, não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Ele próprio acabou dizendo isso. Segundo, o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam no túmulo vazio. Maria chegou levando a mensagem para eles. Pedro e João correram para o sepulcro e entraram lá dentro. Olha só, João 20, versos 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, ó, Maria Madalena, ela olhou novamente para dentro do túmulo e viu 2 anjos de Deus que lhe asseguraram, que lhe garantiram que Jesus estava vivo. E ela foi a primeira pessoa a contemplar Jesus glorificado. Está lá em João capítulo 20, versículos do 11 ao 17. Ela viu isso, contou para João, Pedro e João correram até o sepulcro. João correu na frente, só que ele chegou na porta do sepulcro e não entrou. Mas Pedro chegou e entrou, e ele visualizou, não está lá. Só tem lençol, só tem pano, não está lá. Então ele ressuscitou realmente como tinha dito, mas ainda assim eles não acreditaram. Terceiro subtópico: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade, ou seja, não acreditaram. Então, apesar de ouvirem o testemunho de João, Pedro e também de Maria, alguns dos discípulos não creram. Versículos capítulo 20, versículo 18 e 19. De João, tá? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, e cerradas as portas fechadas. Cerrada aqui não é cortada no meio não, tá? Cerradas as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Então, mesmo com as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. Mesmo se a pedra estivesse na frente do sepulcro, Jesus conseguiria sair sem nenhum problema. Aqui ele já estava com o corpo glorificado. Então, irmão, seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar que Cristo venceu a morte. Então, se Cristo venceu a morte e os discípulos visualizaram isso, não tem mais como ficar incrédulo, não tem mais como não acreditar. É impossível. Agora, nós precisamos crer. Nós não vimos, mas nós precisamos crer. E Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O resumo desse tópico diz que a ressurreição de Jesus ela é evidenciada pelo túmulo vazio. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção, em certeza. E a conclusão da nossa lição diz que a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. A doutrina da ressurreição do corpo, ela está expressa no credo apostólico, que é o importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.